começa como organização e gestão do tempo, e no final a gente está falando quase de uma organização de vida. Eu não sabia qual que era o nível de glicemia e tal que tinha que manter. Eu não sabia que, sabe, até 100, se você acorda com mais de 100, você já é pré-diabético. Eu não tinha essa noção. Que fazer intervenções no estilo de vida da pessoa, isso é muito, muito melhor do que várias medicações. Você conseguir melhorar a sua qualidade de vida, vai fazer com que você viva mais, viva melhor, seja mais feliz. Você recentemente deve ter deparado com o termo medicina do estilo de vida. Cada vez mais tem sido um assunto que as pessoas têm falado, mas você sabe o que é isso? Hoje a gente vai falar sobre medicina do estilo de vida e sobre algumas técnicas, algumas ferramentas de como a gente faz para ter mais felicidade e equilíbrio e equilibrar os pilares da medicina do estilo de vida. Mas pilares, que é isso? A gente fala daqui a pouco. Se alguém perguntar por mim, diz que eu tô por aqui, eu tô no Glicast, o podcast da Glic. Eu sou Gabriel Schon, seu host, e hoje a gente vai falar sobre medicina do estilo de vida. E eu estou aqui com a Milena Teles, médica. Milena, quem é a Milena? Oi, como vai, Gabriel? Prazer estar aqui no Glicast com vocês. Bom, Milena é uma médica com especialidades. Eu tenho a endocrinologia como especialidade, tenho ainda medicina laboratorial, então fiz título de especialista em medicina laboratorial e tenho residência em endocrinologia. Eu sou ainda mãe de 2 meninos, esposa de médico também. E, além disso, faço como carreira pesquisa científica em genética de diabetes. Eu tenho alunos de doutorado, de mestrado e ainda faço uma mentoria para complementar aí o que eu senti falta na minha atividade médica e de professora de soft skills. E eu tenho esse Instagram chamado Milena Teles Life Skills, habilidades de vida mesmo, que eu falo aí de várias técnicas, métodos e ferramentas de outras habilidades que a gente tem que ter além das técnicas. Tô ansiosíssimo para aprender técnicas aqui. Tita, quem é a Tita na fila do SUS? Boa, na fila do SUS é ótimo. Eu tô acostumada com a fila do pão, mas agora sendo diabética eu tenho que diminuir o carboidrato. A gente trocou. Agora na fila do SUS. Boa. Prazer a todos, é um prazer estar aqui no Glicast também. Eu sou a Tita Legarra, eu sou consultora de inovação e criatividade. Eu trabalho também na área do marketing, então eu tenho uma empresa, uma consultoria chamada Fábrica de Criatividade, para quem estiver ouvindo aí, entra lá para falar com a gente. É uma consultoria que a gente fala também sobre people skills, life skills e tudo mais, muito relacionada à criatividade e inovação. E também eu estudei felicidade, né? Estudo felicidade, porque é um tema que, na verdade, a gente tem que estudar o tempo todo e renovar o tempo todo esse conhecimento. Então, também falo sobre isso. Falando da Tita também como pessoa, eu sou DM1, faz alguns anos aí que eu descobri, depois a gente fala sobre isso, mas além disso, eu sou uma pessoa muito conectada com a natureza, amo essas coisas, amo também cultura pop, eu trabalhei muitos anos com isso, então eu sou uma pessoa muito diversa, assim, sabe, de gostos e tudo mais, e estou muito feliz de estar aqui pra gente poder falar um pouquinho. Não sou nada especialista em diabetes, já aviso aqui pra todo mundo, a especialista aqui é a doutora, eu vim aqui, inclusive, como uma pessoa bem leiga, porque faz pouco tempo que eu tenho diabetes, assim, relativamente, então tô aprendendo. Que legal. Então, prazer ter vocês aqui. E, Milena, a gente vai falar de medicina do estilo de vida. O tema tá na moda, tem cada vez mais gente falando sobre, mas acho que falando de maneira muito superficial hoje. Conta pra gente o que é medicina do estilo de vida. Então, medicina do estilo de vida, eu vou falar para você, Gabriel, que é uma área da medicina que é muito interessante e, na verdade, ela veio a ser mais comentada recentemente, mas ela não é, na verdade, completamente nova, tá? Então, só para você ter uma ideia, a gente está em 2024. Quando eu comecei a residência, estava no meu primeiro ano de endocrinologia, saiu uma publicação incrível de um trabalho que eles estudaram 3 grupos de pessoas que estavam com pré-diabetes. E esse trabalho é um trabalho antigo, de 2002, mas saiu numa revista maravilhosa, de grande impacto, e eles estudaram esses 3 grupos que tinham pré-diabetes. E desse pré-diabetes, eles fizeram 3 intervenções. Para um grupo, eles deram
a medicação, vocês devem já ter ouvido falar do metformina, Sim. né? Para o outro grupo, placebo, ou seja, né, só aquele comprimidinho, mas sem nenhuma medicação. E o terceiro grupo, eles não deram medicação nenhuma, eles fizeram uma intervenção com uma nutri daquelas assim bem rígidas, né, acompanhando com um educador físico ali bem próximo desse grupo, e por quase 3 anos seguiram os 3 grupos para ver quem evoluía menos para diabetes. E aí eu tô falando do diabetes tipo 2. Uhum. Quem que vocês acham que evoluiu menos para diabetes? Aquela pergunta. Olhando o grupo... Se você tá me contando essa Se eu tô história, te é porque contando é um grupo aqui no de estilo de podcast, vida. Glicast, incrivelmente. Pensa aqui, quem que evoluiu menos? Qual foi a redução do risco? Se eu comparar com placebo, a metformina foi 31% menos. Se eu tivesse comparando com quem fez só, o só, gente, é bem nada só, tá? A mudança de estilo de vida, né, sem medicação, sem nada, foi 58% menos. É quase o dobro de redução de risco de evoluir para o diabetes. Isso lá em 2002, há muito tempo. Então, a gente já sabe que fazer intervenções no estilo de vida da pessoa, isso é muito, muito melhor do que várias medicações. O que muda é o que é que eu consigo implementar com mais facilidade ou não, né? O acesso à medicação e uso é, entre aspas, muito mais simples do que você fazer toda uma mudança do estilo de vida. Então, a primeira coisa é que é uma coisa que já é antiga, que a gente já sabe que faz muito bem, mas que muita gente não implementa. Então, a primeira vez que falaram isso foi final de 90, 97, mais ou menos, entre Europa e Estados Unidos. E essas associações de medicina do estilo de vida, elas já começaram depois dos anos 2000, tá? E elas, basicamente, o que ela tem de definição? Por definição, ela estuda o estilo de vida da pessoa baseado em 6 pilares, que são eles: a alimentação saudável, que é rica, e ele fala no inglês, vem de plant-based, né? Baseado em plantas. Mas pra gente é aquela que é rica em verduras, em frutas, em vegetais. Mas seria uma alimentação mais vegetariana? Não mais vegetariana. Isso aí, de novo, a gente tem até uma listinha de o que não é medicina do estilo de vida. Não é ser vegano, não é ser vegetariano, é aumentar a quantidade de consumo desses... o consumo de plant-based, né, de verduras e vegetais. Então, a alimentação com mais verduras, a gente tem o movimento, a gente tem a redução de substâncias tóxicas, álcool e tabaco, a gente tem o sono, como sono mínimo e reparador, o manejo do estresse, porque sem estresse a gente não vive. Então, é você ter ferramentas para lidar com o estresse do dia a dia. E, por último, é você ter relacionamentos positivos. Então, são 6 pilares incríveis que a gente, às vezes, esquece. Então, quando eu vejo um paciente com uma doença crônica com diabetes, eu sei que ele tem uma prescrição a seguir para controle da glicose, para controlar a pressão, mas eu preciso ver como é que está o sono, como é que está a relação dele com o trabalho, se está muito estressante ou não, como que está a vida familiar, como que está o sono, como que está o lazer, como que está o relacionamento com outras pessoas que trazem bem-estar. Então, é uma visão muito mais, vamos dizer assim, completa da vida da pessoa, do estilo de vida, como ela vive. E isso tudo, viu, Gabriel, baseado em evidência científica. Eu acabei de citar o primeiro estudo, que aí qualquer colega médico que estiver escutando vai lembrar desse estudo, chama DPP, Diabetes Prevention Program, que é Programa de Prevenção de Diabetes. E depois dele, vários outros se seguiram que mostraram isso de forma semelhante, inclusive de prevenção de complicação, que a gente conhece que tem, né? As pessoas com diabetes podem ter problemas no rim, problemas no olho e outras complicações que também isso é muito bem prevenido por mudanças do estilo de vida. Então, essa é a medicina do estilo de vida, esses 6 pilares com evidências científicas para que você possa prevenir, tratar e, às vezes, até reverter, ou como a gente fala, remitir, né, algumas doenças crônicas. E Tita, me conta um pouquinho do seu diagnóstico, me conta um pouquinho do momento que foi o seu diagnóstico, para a gente começar também a entender como é que a gente fala de estilo de vida nesse momento, nesse contexto. Boa.
Bom, meu diagnóstico foi o seguinte, foi no ano que eu me casei. Olha só, estresse puro, loucura. Bom, eu a vida inteira, desde que eu comecei a trabalhar, assim, só voltando um pouquinho, eu sempre trabalhei na área comercial, que é uma área de muito estresse, é uma área de muita pressão, etc. E a gente sabe, então, assim, desde os meus 18 anos eu trabalhava com isso, e eu fui diagnosticada com 24. E eu lembro que, inclusive, foi numa época que... Foi na época do meu casamento, mas foi depois, né, que eu casei, que eu tive diagnóstico. E eu tinha acabado de voltar do Rock in Rio, porque eu trabalhava no Omelete, que é um site de cultura pop. Não sei se vocês conhecem, que fala de filmes, séries. Uhum. E aí a gente... Mais nerdão que eu, acho que não conhece o Omelete. É verdade. Boa. Então, assim, a gente fazia a Game XP, que era um evento dentro do Rock in Rio. E eu lembro que nessa época... Antes disso, eu tava fazendo balé, tava, sabe, voltando a ter um estilo de vida legal. E aí eu fui pro Rock in Rio, fiquei lá uma semana. E aí, assim, todo dia eu acordava, eu ia correr, eu lia um livro, sabe? Na piscina, tomava um sol, pegava uma vitamina D e tal. E aí eu ia pro Rock in Rio, chegava lá, só comia besteira. Porque você não almoça, né? Você só come pizza, come Doritos, toma cerveja, tinha que ficar acompanhando cliente e tal. Enfim... eu lembro que eu voltei e eu fiquei assim muito... Eu tava sentindo que eu tava muito... como que é o nome quando você fica cansada? Com muita fadiga, sabe? E aí parei de fazer balé, parei de fazer tudo, assim. Tava comendo... Pode falar marca aqui? Pode falar marca ou não pode? Pode. Tava comendo Taco Bell a rodo, assim, sabe? Aquelas coisas tipo, meu Deus do céu. E eu não tava entendendo, assim, eu tava com uma compulsão muito louca. Com muita fome e com muita fadiga ao mesmo tempo. Sem coragem de nada. Assim. Isso. E aí, aqueles sintomas bem do tipo acordar 5 vezes na noite. Eu sempre dormi a vida inteira, sempre dormi bem. Sabe, podia estourar um rojão do meu lado que eu não acordava. E nessa época, eu lembro que era 5 vezes que eu acordava na noite, assim, eu não tava conseguindo dormir. Pra fazer xixi. Pra fazer xixi. E muita sede. Então, logo, assim, veio os sintomas clássicos de diabetes que a gente ouve falar. Eu realmente senti isso na pele. E eu mesma me autodiagnostiquei. Falei, meu Deus. Porque eu sabia que eu era pré-diabética. Eu já tinha feito alguns testes uns anos antes. Até meus 20 anos, eu fazia exame e dava que eu era um bebê. Dava que eu não tinha nenhum problema de saúde. Os médicos me elogiavam. Depois, assim, lá pelos 22, 23, começou a dar esse diagnóstico de pré-diabetes. E aí, ao invés de eu tentar fazer alguma coisa pra tipo... Eu pensei que eu fosse ficar pré-diabética a vida inteira. Essa foi a verdade, entendeu? Foi o que eu achava. Então, assim, vou continuar fazendo o que eu faço. Tentava, de vez em quando, aquelas dietas malucas que você faz uma coisa e depois você volta, sabe? Esse efeito sanfona, que você toma um remédio, faz essas loucuras. Sempre fiz. E aí, nessa época, nesse ano que eu fiquei diabética, eu lembro que eu tive todos esses sintomas. Eu fui pro hospital com muita dor de cabeça em um dia aleatório. E aí, chegou lá, o cara mediu meu dedo. Nunca tinha feito, doutora. Nunca tinha feito, tá? Nunca, ponta de dedo. E aí o cara falou, olha, a senhora é diabética, a senhora precisa ficar aqui deitada, né? Precisa ficar aqui repousando e tomando insulina na veia. Eu fiquei tipo, não, senhor, eu não sou diabética. Ele falou, não, a senhora é. E ficou aquela briga. Te contando. Tô contando que você é. E eu, não sou. E ele, você é, não sou. E ficou aquela coisa assim. E aí ele falou assim, a senhora tá com 480. E eu nem sabia. Gente, pra vocês verem como a gente é ignorante nesse tema, principalmente quando você não tem diabetes. Eu não sabia qual que era o nível de glicemia e tal que tinha que manter. Eu não sabia que, sabe, até 100, se você acorda com mais de 100, você já é pré-diabético. Eu não tinha essa noção. Quando ele falou 480, eu falei, e aí? O que tem os 480? É bom, o que significa? Que número maneiro, eu gosto desse número. Eu gosto de 480. Sério, assim, quase entrei em coma mesmo, assim, sabe? Então, eles falaram que a minha situação tava bem grave. Eu fiquei 5 dias na UTI, quando descobriu. E aí, enfim, tive uma amiga que é um anjo, que é a Gisele, que inclusive já participou aqui do podcast, que ela era amiga do meu marido, e aí ela foi lá, me ensinou tudo. E assim, eu lembro que esse primeiro ano foi muito difícil aceitar que eu tava com isso. Eu achava que eu ia reverter. Eu fui fazer muitas coisas, assim, fiquei vegana um tempo, por isso que eu falei do plant-based. Enfim, fiz de tudo. Mas, assim, agora, depois de 7 anos de diagnóstico, eu já consigo entender um pouco mais e eu sinto que eu aceito melhor o diabetes, mas eu ainda sinto que eu não aceito 100%, sabe? Acho que de uns meses pra cá que eu comecei a ter um pouco mais de aceitação, assim. Mas foi mais ou menos essa jornada de descoberta. Que legal. Acho que é bom conhecer. Toda vez que eu ouço uma história, assim, é sempre diferente. Nunca é uma história igual, ela tem sempre uma coisa diferente. Acho que é muito, muito interessante de ouvir. E, Milena, com
A gente falou aí de paciente com diabetes tipo 2 e de uma possível remissão, né, do paciente com diabetes tipo 2. Acho que para o paciente com diabetes tipo 1 a gente talvez não fale de remissão, né, mas a gente talvez fale de melhoria de qualidade de vida e evitar complicações. Perfeito. Mas quando a gente está falando de pacientes tanto de diabetes tipo 1 tipo 2, o que a gente pode... Onde a gente começa a mudar a vida? Como é que a gente passa? Hoje estou aqui, tenho os meus diagnósticos, mas quero começar a mudar de vida. O que eu faço? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, eu vou te falar como é que eu fazia antes, como é que eu faço agora. E como eu acho que agora é melhor. Em geral, quando você vai para algum médico que você fala exatamente isso que você falou. Doutor, agora eu tô querendo mudar. E aí, o que geralmente acontece? Você recebe orientações. Assim, olha só, Gabriel, agora você vai comer mais ou menos isso aqui. Agora você vai ter que fazer esse tipo de estilo de vida. Você vai ter que fazer isso, ou na academia, ou caminhada, ou isso. Te prescreve. E depois você vai também ter que ter essa quantidade de sono, se ele já for mais de medicina. Senão ele vai falar só de movimento e alimentação. Uhum. E isso é qualidade de vida. E vai te mandar para casa para você fazer, tá? Vai lá, boa sorte. Isso mesmo, vai lá. Aí que todo mundo cai. É aí que todo mundo cai. Já começou difícil. Exato. Porque primeiro você já começa com muita coisa. Então, como que eu confesso para você que foi uma pós-graduação que eu fiz em estilo de vida que eu achei muito bacana, porque é exatamente o que a gente não deve fazer. O que a gente deve fazer para que a gente consiga uma mudança lenta e sustentável? É a gente dar autonomia e a gente também procurar a motivação que vem de você. Então, quando você me pergunta isso, eu te pergunto de volta. Vamos lá. Como que está? E aí eu faço um mapa que a gente chama, pode ser como se fosse uma roda da vida, não sei se vocês já ouviram. Você que trabalha com soft skills talvez tenha já visto a roda da vida, né? Todas as suas áreas da vida, aquela clássica, sua saúde, família, finanças, família, tudo. A gente faz parecido com os 6 pilares. Tá? Então, como que tá sono, como que tá movimento, como que tá... E aí, a gente pede pra pessoa dar uma nota de 1 a 10. Às vezes, até tem pessoas que gostam de deixar isso pintadinho e a pessoa faz isso. Quando você me mostra isso, você também vê qual desses pilares que tá com a nota mais baixa. Em geral, eu confirmo, é esse que tá te incomodando mais? Porque, em geral, é dali que a gente vai começar. Então, a minha resposta para você é, primeiro, vamos ver o que não tá legal, a gente faz esse diagnóstico. Depois, do que não tá legal, o que você acha que dá para começar? Ele falou assim, sinceramente, tudo isso é o estresse. Não tá legal, isso aqui pra mim, se eu melhorar isso, eu acho que todo o resto melhora. Vocês já viram isso? Tem ciclo virtuoso, além do vicioso, né? O vicioso, quando você começa uma coisa, você, já tô com o pé na jaca, já vou fazer isso, você vai... E tem o virtuoso, em geral, quando você muda um pilar. Uma coisa puxa a outra, né? Uma coisa puxa a outra. Então, quando você muda um pilar, melhora o estresse, o teu sono melhora, tua disposição pra ir fazer atividade física melhora, tua alimentação melhora. Então, geralmente eu começo por aí. Então, vamos trabalhar aquilo que mais te incomoda. E aí, na hora que a gente faz os combinados, a gente tem que entender que cada um vai começar por onde e como consegue. De novo, é assim que a gente dá o que a gente chama de autonomia e autoeficácia. Porque eu não vou saber o que é melhor para você em termos de movimento. Você fala assim, Gabriel, o que você fazia quando você tinha lá 13 para 14 anos? Você adorava, de movimento, vai. Entre esporte, dança, qualquer coisa. Você pode responder. Eu patinava. Você adorava. Eu sempre patinei que bastante. legal. Eu jogava hockey. No gelo? Olha só. No gelo, no Brasil não, mas no eu comecei primeiro patinando e tal, e aí teve alguns rinques de gelo. Sabe aqueles rinques de gelo que você ia pra patinar perto de Natal e tal? Maravilhoso. E aí depois eu queria jogar hockey. Quando então você lembra disso, você legal. fala, era um negócio que eu fazia com prazer, esquecia que o mundo existia, entrava em estado de fluxo. É aí que a gente começa. Então, qualquer mudança de comportamento que seja duradoura para ser eficiente, ela precisa de alguns pré-requisitos. A primeira coisa é a pessoa realmente desejar fazer aquilo. Sim. Tá? Então, eu devolvo isso. Então, pensando... Isso eu tô falando com você porque, por exemplo, manejo de estresse. A gente sabe que movimento melhora muito estresse. Então, estar em movimento, seja uma dança, seja um patins, seja o que você quiser fazer que te dá prazer. Então, a gente começa sempre devolvendo a pergunta e começando pelo que a pessoa mais tem afinidade, o que tem a ver com a identidade da pessoa, porque é isso que começa. Então, aí, de novo, se a gente escolhe, a gente faz alguns combinados de, bom,
você acha então que dá pra voltar a patinar? Me fala como que você acha que isso é possível, porque também não sou eu que vou dizer, tá? Eu tenho um bairro que eu moro, eu tenho um local que eu gosto de ir, você tem toda a sua realidade, seu contexto. Ai, doutora, sabe que lá no shopping tal, que é perto da minha casa, abriu uma pista? Eu acho que lá eu consigo ir, tá bom, quantas vezes? Com quem? E se tiver um ou outro obstáculo, como que você vai? Então, a gente consegue fazer aquilo de metas smart, que vocês já viram, de combinado. De novo, começando de uma queixa só, a gente foca e a gente vai colocando aquilo palpável para a realidade dele. Então, é assim que a gente começa. Pequeno, consistente. De preferência, a consistência sempre primeiro. O volume, depois. Legal. E Tita, você falou de criatividade, você falou... Faz sentido? É o que se faz para ser mais criativo? Tem coisas parecidas aqui com o que vocês fazem na fábrica? Não, tem muita intersecção, assim, na verdade. Porque eu tava até pensando, quando a gente fala de criatividade, a gente também fala que é legal, que é o ideal para você ser criativo é você limitar um pouco o tema que você vai falar, sabe? Porque quando fala para você, faça uma redação livre, é mais difícil você ser criativo do que você falar assim, vamos fazer uma redação sobre suas férias. A redação clássica, né? Ou se você limitar ali pra pessoa, inclusive, olha, tudo é relacionado, gente, nessa vida. Você estava falando aqui, eu estava tendo muitas ideias. Como eu estudo criatividade e felicidade, também felicidade e criatividade estão muito relacionadas. Inclusive, olha só que criativa minha unha. Gente, isso aqui não foi proposital, tá? Essa minha unha aqui, tá vendo? Um novo estilo de unha. Gostei. Gostou, né? É porque eu passei... Só pensei. Não, só uma coisa... Eu passei um esmalte de gel, só uma observação aqui, que caiu todas as unhas, assim, sabe? Mas não foi que eu fiz unha de gel, é um esmalte de gel. Você não vai entender muito bem, Gabriel, mas é isso, doutora. Foi caindo unha por unha, só ficaram essas duas. Nossa. E não foi proposital. Bom, mas enfim. Voltando para a criatividade, nossa interseção. Porque assim, o que acontece? Então, assim, você limitar um pouco as suas escolhas, que é você começar por um dos pilares que você falou da roda da vida, faz sentido. Porque daí você consegue focar, você consegue ter um foco maior em alguma coisa. E quando a gente dá foco, a gente consegue trazer muito mais energia para aquilo e potencializar aquilo muito mais. E uma outra, tem estudos também de felicidade que mostram que quando a gente tem muita opção, a gente é mais infeliz. A gente chama isso de analysis paralysis, que você tem paralisia de análise, você tem tanta opção que você para, porque você não consegue se decidir. Amei essa analysis paralysis, que é paralisia da análise. Eu tenho tanta possibilidade que eu literalmente fico assim, congelado. Eu falei, não sei pra onde ir, tem muita opção, Por isso que restaurante monoprato faz sentido. Né? Faz total, você não tem que pensar. Sabe quando você entra na Netflix e aí você chega lá sem saber o que você vai ver? Você não fica perdido? Fica 30 minutos escolhendo o que você vai fazer. Assistindo Netflix, né? Tem algum especial de comédia de alguém, eu não lembro de quem é que ele fala, eu assisto Netflix, eu fico rolando ali, eu passo 50 minutos e eu falo, vou dormir. Eu vou dormir e você não assiste nada. Exatamente, é bem isso. Então, assim, tem essa intersecção, né, de você conseguir fazer isso. Também a criatividade, né? Por exemplo, quando você fala sobre estratégias, também você pode criar estratégias criativas de como que você pode fazer alguma coisa. Então, tem algumas dicas, assim, que eu já vi também na internet que falam, deixa o seu celular longe da cama, porque na hora que despertar você tem que levantar para poder... tem até uma palestra nossa sobre criatividade que a gente mostra diferentes tipos de despertadores. Que tem aquele lá que é um despertador, por exemplo, que ele tem rodinha. Então, na hora que ele desperta, ele sai correndo de você. Isso é uma maratona ao acordar. Eu dou uma bica nessa merda. Tem um outro despertador, olha só que legal, que você coloca o seu cartão de crédito no despertador e aí cada minuto de soneca, ele vai doar o seu dinheiro para uma ONG. Justo, que maravilha. Vou fazer uma ONG milionária. Agora você fez, eu volto aqui pro o gancho veio pra mim. Quando você falava isso, então, dentro das soft skills e life skills da minha faceta mentoria, que junta, com certeza, com essa médica que faz medicina do estilo de vida, eu acho que a gente tocou, no nosso ponto de interseção, que tem a ver com comportamento humano e hábito, né? Eu acho que tudo tem a ver com hábitos, isso que você falou. A pessoa quer implementar um hábito de acordar cedo. E um dos gatilhos dela, né, seria, ou na verdade do gatilho que é o contrário, né, que é perder dinheiro caso ela não vá, né, tem tudo a ver com aquele ciclo que a gente fala do hábito. Vocês já ouviram falar do ciclo do hábito, de como que um hábito é formado? Conta pra gente. Então, ele é formado... Primeiro, você tem o que a gente chama de gatilho, né? Depois, você tem o hábito em si, a ação. E depois você tem o reward, que é a recompensa. Né? Então, todo hábito, seja ele ruim
Ou seja, ele é formado por esses 3 componentes, né? Então, os gatilhos, em geral, quando você quer criar um hábito positivo, você coloca gatilhos que são, na verdade, por exemplo, hábitos que você já faz rotineiramente. Então, você acopla aquele hábito novo a um hábito que você já faz, que é uma coisa positiva que você já faz. Por exemplo, sei lá, passar fio dental e escovar o dente, que é uma coisa bem linkada. Se você não esquece, se você fizer junto. Ou então, por exemplo, linkando com felicidade. By the way, eu adoro aquele livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ai, é eu estou na 3ª leitura. É maravilhoso. É maravilhoso, que tem tudo a ver. Tem o TED Talk do cara que escreveu também. Isso, que é muito bom. Cara, é muito bom. Ele fala, você sentar na mesa de jantar com a sua família, assim que sentar, você vai fazer todo mundo da família, cada um falar pelo que foi grato antes de começar a comer. Então, são gatilhos, na verdade, associados a hábitos que você já tem, que já acontecem. Né? Ou o gatilho, às vezes, é um local, um contexto, uma pessoa, você reduzir a convivência, você mudar o seu ambiente. Então, isso é como você consegue construir hábitos mais saudáveis e você reduzir a chance de manter hábitos que não são tão saudáveis. Isso vale. Uma vez você falou de despertador que foge, ou que doa seu dinheiro. Ou que faz cafezinho, também tem isso. Não, eu já vi uma aposta, que era assim, se eu não conseguir entregar isso de forma, como eu disse, no prazo tal, eu me comprometo aí no escritório, eu sou São Paulino doente, eu vou com a camisa... Também sou São Paulina, você é São Paulina? Não, eu tô só dando um exemplo. Ah, eu sou pena. São Paulina, mas não é o caso. Não é doente. Não, doente. Eu vou com a camisa do Corinthians pro escritório para todo mundo me zoar. Então, isso também é uma maneira de você fazer, de novo, um gatilho reverso, né? De você mudar ou conseguir fazer isso no prazo. Então, quando você entende como é que os hábitos são formados, você consegue manipular isso de uma forma para te favorecer, reduzindo o hábito ruim e implementando hábitos bons, hábitos saudáveis. Né? Acho que tem tudo a ver com o manejo de doença crônica, com um estilo de vida mais saudável e, com certeza, com felicidade. E você sabe que você falando tem muito para mim. Acho que eu costumo usar bastante em apresentações que eu faço de Glic falando que diabetes, principalmente quando envolve insulina, provavelmente é a doença mais complexa da medicina, porque envolve o paciente. Em todas as outras, o paciente ele é parte. Mas nas doenças crônicas, o paciente ele não é só parte, ele está envolvido. Ele não é só tomar uma medicação, o paciente ele tem que mudar estilo de vida, ele tem que fazer contagem de carboidrato, ele tem que fazer... Ele tem que participar, ele tem a parte dele, que é fundamental. E acho que faz todo sentido. E até quando... Acho que tem um manifesto, né, da medicina do estilo de vida, que ele nasceu para... A medicina do estilo de vida nasce para... tratar a pandemia de doenças crônicas. Isso, né? é sobre isso. Doença crônica é uma doença que, aquilo que eu falo, 80% que a gente tem de mortalidade hoje, de doenças relacionadas ao que a gente vive, são doenças crônicas diretamente relacionadas ao estilo de vida. Né? Então, excesso de peso, que tem direta relação com estresse, com sedentarismo, com alimentação. Então, todas as doenças crônicas, de uma forma geral, Gabriel, é exatamente isso. Elas têm, direta ou indireta, relação com a maneira que você vive sua vida. A gente já viveu de maneira mais fisiológica, quando a gente acompanhava o sol, ficava escuro, a gente dormia, ficava claro, a gente acordava. Acompanhava o ciclo, como é circadiano, né? Que você respeitava isso. Quando a gente tinha muito mais comida in natura, quando não tinha tudo, você entende que você tem hoje, por exemplo, o milho verde, a espiga, você tem a latinha do milho e você tem aqueles que você falou aí, pode falar a marca, né? Chilitos, que é ultra processado de milho. Então, você entende que quanto mais, eu adoro aquela Cheetos, Esses salgadinhos que deixam cheiro, isso pra mim é a pior espécie de coisa que tem na Então, é ultra processado. Nossa, tem o in natura, tem o processado e o ultra processado. E a gente sabe que também o consumo desses alimentos aumenta muito o risco de diabetes, de pressão alta, de excesso de peso. Então, a gente vive hoje num contexto que ele é realmente não saudável. E fazer escolhas saudáveis intencionalmente é muito mais difícil. É muito mais difícil. Aquilo que você falou sobre fadiga, a pessoa chega para o consultório de um endocrinologista, que é nossa rotina, e ela fala assim, doutora, eu tô muito cansada, eu tô fadigada, eu com certeza devo ter algum problema hormonal. E essa é
a expectativa. E não é raro, viu, Gabriel, que a gente faz a análise e não vem problema hormonal. Mas na hora que você faz uma anamnese dos pilares do estilo de vida, a pessoa dorme 4 horas por noite, tá com nível de estresse elevadíssimo, não come nada saudável, sabe? Não tem uma relação saudável, não tem lazer, não tem conexão. E aí você não entende por que você tá super estressado, fadigado. Isso é todo mundo, né? Isso é a grande maioria. Então, eu acho que indo um pouco na contramão, assim, do que o mundo é hoje, que é o mundo VUCA, o mundo, né, volátil, rápido e tal, a gente precisa lembrar que nós, seres humanos, ainda precisamos disso. Então, voltando para os seus Cheetos lá... gente, só uma Você não observação. come, você só lembrou do nome, não é que você gosta, Eu não tô comendo né? mais, eu amo. Mas eu amo. Mas sabia que na promessa de casamento na promessa, né, nos votos de casamento do meu marido, ele colocou que ia ter Cheetos sempre na minha casa, porque eu sempre fui viciada em Cheetos. Mas uma promessa de amor que pode modificar, ele só Mas adapta. mudou, Ele né, só já adapta. mudou. A Não tem recomendação mais é Cheetos. descasque mais e desembrulhe menos. Então, é sobre isso que a gente tá falando, pensando em alimentação, né? Que é uma recomendação do estilo de vida. Ô, Tita, e uma, assim, sobre quando a gente fala de felicidade, né? Tipo, e um estilo de vida totalmente bagunçado, que 4 horas de sono por dia, estresse e tal. Como pesar, como ter uma vida feliz num mundo que nos exige tantas coisas e nos cobra de tantas coisas? Conta um pouquinho de felicidade aí pra gente nesse mundo que acho que talvez a gente consiga equilibrar com mudanças leves, Com pequenas. hábitos, etc. Bom, gente, felicidade é um tema muito complexo, muito amplo também. E é isso, e é muito relativo também. Não tem uma fórmula secreta, uma fórmula de bolo de como que você pode ser feliz. Mas eu acho que o principal ponto da felicidade é a gente entender que é uma escolha. Assim como você escolhe ter hábitos saudáveis, você escolhe mudar de vida, você escolhe como que você encara situações. E é uma coisa que eu percebi, assim, comigo também, desde que eu fui diagnosticada até hoje. Eu vejo também em outras pessoas que quanto mais você se revolta contra a doença, quanto mais você nega, quanto menos feliz você vai ser. Acho que um primeiro passo seria você tentar observar se você está negando muito o que você tem, sabe? Acho que esse ponto faz com que você seja mais infeliz na sua vida, porque você não aceita. E quando você não aceita alguma coisa, você vai estar sempre lutando contra. E como que você luta contra uma doença crônica que você não consegue, pelo menos eu sou DM1, né? A DM2 dá pra reverter e tudo mais, né? Mas a DM1 a gente sabe que você consegue controlar, mas você vai ter que conviver com ela a vida inteira. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Mas eu vejo, assim, que existem algumas estratégias que fazem com que você consiga também ser mais feliz tendo a doença. Porque o diabetes, eu não vejo que ele limita a gente. Porque as pessoas falam muito isso. Assim, por exemplo, eu fiquei diabética, meu marido fala, não, nada com açúcar você pode comer, você não pode... Na verdade, eu acho que o estilo de vida que o diabético tem que ter é o que todo mundo tem que ter. Exato, eu falo isso sempre nas minhas consultas. Então, tá vendo? Todo mundo, teoricamente, deveria ter a recomendação alimentar do que uma pessoa com diabetes tem. Eu falei que uma vez eu tava numa reunião, tomara que a pessoa que participou dessa reunião não esteja assistindo, o ser humano, eu falei, não, quem tem diabetes pode levar uma vida saudável, tem que ter uma vida saudável como qualquer outra pessoa. Não, a pessoa respondeu. Eu falei, coisa? Quem tem diabetes não pode comer um saco de bala. Eu falei, você pode comer um saco de bala? Não devia. Eu falei, a pessoa com diabetes também não devia, não é que ela não pode. Ela pode, ela tem a capacidade de comer, Claro. mas ela não devia, assim como você. Você é muito chato. Não, e é muito isso, assim. Então, eu vejo que, tipo, existe esse mito, assim, sabe? Quando você fica diabético, que por exemplo, quando eu fiquei diabético, eu pensei que eu fosse morrer. Eu achava que se eu tocasse no açúcar, tipo, eu ia morrer, literalmente. E aí eu fui pra um retiro espiritual, porque eu gosto dessas coisas místicas, etc. Fui pra um retiro espiritual. Não tem nada de místico nesse retiro especificamente, mas ele fala sobre os 8 pilares que Deus deixou pra gente, que é uma coisa que a igreja adventista acredita muito. Não que eu seja adventista, mas a família do meu marido então tem todo um... Acaba que eu vou entrando nas ondas aí. O que me fizer bem, tá valendo. É isso, basicamente. E aí eu fui nesse lugar e tem lá os 8 pilares da medicina, tal, mas... Como que é o nome? Medicina... Ai, gente, não é natural, velho. Ayurveda? Integrativa, Tá. exato. Mas tem um nome lá específico que eu esqueci. E aí também fala sobre isso, sobre você se alimentar bem, movimento,
Acho que entre todos esses pilares que a doutora comentou agora, só entram algumas dos adicionais 8, você fala, então é da cardiologia. dos remédios Do controle naturais. Não, naturais não, era Não? tem o Life's 8, que aí a cardiologia faz os mesmos 6 pilares do estilo de vida, mas o controle não tinha fé, não. Então, Não é outra coisa, porque era controle glicêmico, controle da pressão, Não. entendeu? Complementando para quem já tem a doença crônica e, como você disse, só precisa ser saudável, mas tem que controlar os parâmetros que a gente tem de doença Que crônica. fé não tem, mas eu já vi algumas pessoas falando de 7 pilares e um 7º espiritualidade. A espiritualidade, Isso. exato, tem alguns que colocam, Que não apesar de não ser o necessariamente tradicional. fé em Isso. si, Não, mas- apenas uma conexão com um divino X, que é a pessoa que define tudo. Isso. Que não necessariamente é Deus, ou é o que a pessoa definiu, o que ela acreditar. Isso. Mas então tem essa parte, nesse caso do lugar que eu fui, seria com relação a Deus, porque é adventista. E também tem a parte de temperança, que daí acho que entra essa parte do estresse, que é você conseguir, sabe, equilibrar as coisas na sua vida. Isso. Você, enfim, então... Mas aí, voltando para a parte da felicidade, eu acho que você buscar ações que possam te fazer bem, que eu acho que tudo que a doutora está trazendo aqui já resume. Inclusive, esse seu curso aí, nunca fiz, mas indico, porque já quero fazer. Porque, basicamente, é isso, assim. Eu acho que para você conseguir buscar a felicidade não é um lugar que você vai chegar, sabe? É o caminho que você percorre. Faz parte da jornada. É a jornada. Então, eu acho que é você desmistificado, tipo, não, se eu emagrecer 20 quilos, eu vou ser feliz. Se eu comprar uma casa, eu vou ser feliz. Se eu tiver um carro, eu vou ser feliz. Não é o objetivo, né? Não é o objetivo, é a jornada. Então, assim, como que você cria uma jornada? Por exemplo, desculpa até, gente, bate na madeira, mas a gente pode sair daqui, atravessar a rua e morrer. Então, assim, a sua vida foi feliz, a sua jornada foi feliz, como que você está vivendo os seus dias? E a rotina é uma das coisas que mais traz felicidade, inclusive. Então, quando você acerta uma rotina bacana, também você consegue estruturar isso. A gente falou, não sei se a gente já estava gravando, mas a gente conversou bastante antes. A gente falou, mas eu não tenho tempo para fazer exercício, eu não tenho tempo para mudar tudo isso. E acho que tempo é um problema para mudar de vida? Com certeza. Isso é uma queixa super comum. Acho que foi logo antes da gente começar, que a gente estava num bate-papo aqui informal. Então, acho que uma das coisas que, como médica, eu escuto muito dos pacientes é, doutora, eu não tenho tempo. Eu preciso me organizar para conseguir fazer exercício, eu preciso me organizar, eu preciso de mais tempo para comer direitinho, para preparar as refeições. Tudo você precisa de organização e de tempo, né? Então, isso foi uma dor minha, tá? Do meu dia a dia, que eu percebi também como profissional de múltiplos interesses, e eu comecei a estudar mais sobre isso, Gabriel, sobre gestão do tempo, sobre organização pessoal e de como essas outras habilidades, elas ajudam a gente em tudo, em todas as áreas da nossa vida, para tudo que você deseja fazer, desde voltar a patinar até, seja o que for, montar o seu novo empreendedorismo de felicidade, de criatividade da sua empresa, o que quer que seja. Então, sim. Agora, como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz gestão do tempo? Como é que a gente se organiza melhor para poder ter uma vida mais saudável? Grande parte das pessoas que estão comigo nessa mentoria, né, de organização e gestão de tempo, o objetivo maior é ter mais tempo para quê? Para ser dedicada ao que faz a pessoa, o que te faz bem, como você falou. Sua família, né? Seja seus filhos, sua família, seja viajar, seja o que for. Então, a motivação vem da pessoa para ter mais tempo, para dedicar este tempo ao que é importante para ela. Isso é a melhor motivação. Então, eu gosto de dividir, logo que a gente começa a falar disso na mentoria de organização e gestão do tempo, em 3 etapas importantes, que tem muito a ver com o que você está falando de felicidade, porque eu falo do jeito Harvard de ser feliz, eu falo do Hábitos Atômicos, do James Clear, eu recomendo esses livros para a pessoa ler, ou os TED Talks, se ela quiser ter uma visão geral antes de ler. E isso aí não tem em lugar nenhum, eu tenho até que patentear para quem estiver ouvindo, eu preciso saber como é que eu faço isso, que eu gosto de dividir nas 3 etapas, o ser, o ter e o fazer. Tá? Para você começar a se organizar e gerir melhor seu tempo. Para quê? Para o que você quiser fazer com ele, que ele vai sobrar, tá? É mais importante que ele vai sobrar. Então, o ser tem muito a ver com atitude, com mindset, com mentalidade. Eu gosto muito de falar que você tem que ser uma pessoa, para começar, você não fez nada, não tem ferramenta, não tem e-mail, não tem nada. Tô falando de jeito que eu sou. Eu preciso saber dizer não.
Dizer não, pra mim, é uma das habilidades mais importantes que um ser humano pode aprender. Verdade. É dar limites, é saber até onde ele pode ou não pode fazer ou se entregar. Isso fica mais fácil com duas coisas. Quando você tem um sim muito fácil aqui dentro de você, se eu sei que eu tenho que cuidar da minha família, que eu já me propus a fazer várias coisas, tudo que vier eu vou dizer não, porque eu já sei que eu tô bem cheia de compromisso, ter essa clareza, tá? A outra coisa é treino. É treino. Eu lembro que eu gravei tanto no meu Instagram como no meu YouTube maneiras de você dizer não. Maneiras de você dizer não. Acontece. E aí vai desde o... Acho que elas vão ser mal educadas, né? Falando Não. Gente, vai desde o iniciante até o hardcore. Eu me considero hardcore porque hoje eu digo não assim, numa tranquilidade. Você fala assim, oi, Mi, você consegue vir amanhã de novo gravar um podcast? Sábado, às 8 da manhã? Eu falei, ai, desculpa. Não consigo. Quero aprender. Então, isso eu preciso muito. E aí eu falo, assim, tranquilo, porque eu sei exatamente onde eu vou estar e o que eu vou estar fazendo, que não tem condição. E eu falo não, sem me explicar, sem dizer o que eu vou fazer. Faço uma pausa olhando pra você e te dou um sorriso. Eu ia passar 3 meses tentando explicar por que eu não vou poder. E, putz, amanhã é dia de reis. Uma desculpa. Então vamos lá. Amanhã não é dia de reis, provavelmente. Eu vou falar, isso foi hardcore, tá? Se a pessoa estiver bem resolvida, clara, a agenda toda organizada, tá tudo bem. Vamos pensar que você é iniciante. Você não tem a menor ideia como é que vai falar não, porque você fica muito desconfortável. Você olha pra pessoa e fala... A primeira coisa que você fala assim, desculpa, posso pensar e te responder depois? Acabou. Só isso, gente. Pede um tempo pra pensar. Não precisa ser na lata. Não precisa... Desculpa. Posso te responder depois? Depois quando? Ah, acho que semana que vem eu te digo. Ah, eu preciso pra hoje. Ah, hoje eu não consigo. Por exemplo. Ou a pessoa te fala assim, desculpa, eu vou olhar minha agenda e te respondo. Que aí você precisa mesmo olhar. Às vezes você olha rápido, às vezes não olha, tá? Terceira opção, você pode falar o seguinte. Do que é mesmo que você precisa que alguém fale? Caramba, eu até poderia, mas sabe quem eu acho que pode te ajudar mais fácil do que eu? Fulano, recomenda. Então, existem inúmeras formas. E, de novo, você precisa ter isso meio que treinado. Se você precisa de um... Desculpa, eu preciso olhar. Eu não consigo agora, eu não estou acessando o meu calendário. Eu te digo, eu prometo. Mas formaliza isso por e-mail. Formaliza isso pelo WhatsApp. Ô, doutora, mas... Isso só no mindset. Eu tô ainda só do jeito... A pessoa tem que ter isso, porque você não pode ficar chegando coisa pra você. Você não vai se organizar nunca se todo mundo determina o que você faz e não você. Olha, não dá? Para verdade. tudo. Fica chegando coisa. Eu falei, gente, não é como... Eu tenho um monte de coisa maravilhosa pra fazer na minha vida. Planos incríveis, projetos maravilhosos. Não vão sair do papel nunca. Se todo mundo manda na minha agenda, menos eu. Verdade. Começou por aí, estamos Ô, no doutora, seio. mas me diz uma coisa, porque muito disso acaba sendo porque a pessoa sente que ela tem que ser gostada, sabe? Tipo, gostável, que as pessoas precisam gostar Isso aqui tá delas. virando minha terapia, tá? O medo de rejeição, aquela... Posso falar? Eu acho assim, isso é super temporário. Isso é super temporário. Eu vou falar pra vocês, as pessoas que não gostam de vocês ou que têm algum problema com vocês porque vocês não fazem coisas pra elas, eu não sei se vocês gostariam de ter essa pessoa sempre perto de vocês. Porque se ela acha que você só tem algum valor, caso você esteja sempre falando sim, vamos questionar aí essa relação de amizade. Segundo, depois de um tempo que você fala não, as pessoas vão respeitar você muito mais. E terceiro, quando você falar sim, elas sabem que você vai ser uma pessoa comprometida e vai entregar. Então, de verdade, eu acho que só tem bônus. E é uma questão de treino. Curte o desconforto inicial, entende que tá tudo bem. Curte o desconforto inicial, porque depois tem só coisa boa. É igual aquela coisa, você vai malhar, vai doer, vai ficar dolorido, mas depois de alguns meses vai ter bônus. É mais ou menos isso. Isso só no mindset, tá? E outra que eu adoro falar também, que é o feito é muito melhor do que o perfeito não feito. Tem outra coisa que deixa a gente meio que se organizado. Ai, só vou começar quando eu for 5 vezes por semana na academia. Senão, nem vou. Ai, só vou fazer se for... Não, gente. Começa, faz. Aquela coisa, você vai ver que é melhor você fazer do que você não entregar. Esse é um outro ponto de intersecção com a criatividade. Na criatividade, a gente fala muito disso, assim, sabe? Protótipo. Cara, você faz metodologia ágil. Ágil, entrega, vai fazendo o que deu, já arruma, já melhora, já entrega. Então, assim, o outro aí, assim, ter ferramentas. O ter é você ter ferramentas. Então, ferramentas você tem que ter clareza. O que você tem de ferramenta que conversa com o mundo? WhatsApp, e-mail... Tá, eu acho que sim, que você precisa ter noção de como é que você maneja isso de uma forma otimizada, automatizada e sem apego, nada. Isso não tem muita dificuldade, é você realmente aprender técnica de manejo. O fazer é você executar. Então, você tem que revisar seu sistema de organização
periodicamente, semanal, mensal. Então, quando a gente começa a falar de organização, é bem isso. Começa como organização e gestão do tempo, e no final a gente está falando quase de uma organização de vida. Porque a pessoa começa a perceber que a vida fica mais leve, fica mais tranquila, sobra mais tempo e ela se dedica ao que ela quer, né? Ao que ela gosta de fazer. É bem sobre isso. E ferramentas, tecnologia ajuda nisso? Eu adoro, eu curto, eu sou super digital, eu sou mix, na verdade, eu também gosto do papel, mas eu falo muito de ferramenta para aquelas pessoas que gostam de ferramenta, então eu falo, por exemplo, de um smartwatch, ele é super bom, menos quando ele tem notificação o tempo inteiro, que aí essa eu já recomendo que você desligue, tá? Mas ele me fala... Tá na hora de levantar, tem mais de 1 hora que você tá sentado. E a gente sabe que ficar sentado hoje equivale ao fumar antigamente, né? Que eles falam sitting is the new smoking. Ou seja, ficar sentado equivale ao risco de ser sedentário. Ele faz isso. Você consegue contar passo, tá? Você consegue, por exemplo, colocar automaticamente resposta. Eu adoro resposta automática de e-mail. Bom. Eu não uso só para férias. Para que eu uso? Como assim você não usa só para férias, Milena? Essa semana, eu tô numa semana atípica. Eu tô cuidando de uma pessoa querida, da minha irmã aqui, que fez uma cirurgia. Eu não tô full time dedicada. Eu tô fora do meu local de trabalho, consigo fazer muita coisa remotamente, mas eu não tô tão disponível. Eu tenho uma ausência temporária, agradecendo e-mail, falando que eu estou no momento que estou demorando a retornar e-mails, que se for urgente, me ligue. E se não tiver meu telefone, I'm so sorry, vai ter que mandar o e-mail. Depois que eu voltar, dia tal, que eu vou dar como lido. Perfeito. E de novo, sou eu que estou dando limite para a pessoa. Então, a tecnologia pode ser muito útil para te ajudar. Então, eu faço isso. Eu tenho, por exemplo, falo com a Siri, coloco lembretes, agendo reuniões que eu coloco direto via voz. Tá? O meu Evernote, que é o meu caderno de anotações, eu posso fazer ditado para ele resumir as coisas que eu acabei de ler nos livros que eu gosto de ler. Eu faço um resumo e já direto ele já vai transcrevendo e guarda esse resumo. Então, acho que a tecnologia é o máximo para quem gosta e quer aprender a usar. Tá? E não tenho nenhum problema com papel. Tenho muitas mentoradas que adoram usar o papel. Inclusive, eu recomendo uma técnica muito boa quando você está com a analysis paralysis, que você tem tanta coisa na cabeça, você não sabe nem o que fazer, para tudo, pega uma folha de papel em branco e coloca tudo que vem na cabeça. Desde quando eu saí do Glicast, eu tenho que passar ali na Lorena e comprar leite, fazer não sei o quê. Tudo. Reunião não sei da onde, entregar não sei da onde. Tira. Chama-se isso de brain dump, de descarrego mesmo mental. Isso te ajuda a ficar mais leve e ter mais clareza, porque a mente é para ter ideias, é para ser criativo, né? Para ser criativo, não é para guardar nada. Então, a gente tem um sistema de organização, seja nas suas pastinhas de arquivo, seja nas suas anotações, seja nos seus e-mails, para você ter ali aqui informação. Não é para estar na sua cabeça, tá? Então, tudo isso são técnicas e ferramentas digitais que vão te ajudar. Mas o papel também tem o seu papel. Você sabe que eu gosto muito de papel. Papel é até hoje eu tenho do lado da minha mesa, assim, sempre anoto muita coisa. Não porque eu vou consultar depois. Porque no momento aquilo é visual pra mim. E precisa, no momento pra você eu fixar. gravo aquilo, e é muito rabiscando, assim. Tem vários momentos que eu, assim, alguém falou um número pra mim, eu anoto só o número. Eu nunca mais vou visitar aquele número, não é por causa disso, mas é porque eu precisava fixar aquela informação em algum lugar, em algum buraco da minha cabeça. Com certeza. Mas também tem estudos que falam que quando você anota, principalmente com caneta azul, especificamente, você fixa mais aquilo. Exato. Olha que louco. Eu sou atriz também, né? Uma coisa que eu não falei, mas eu sou atriz recém-formada, mas enfim. Que era um sonho de vida inteira, assim, era ser atriz. E várias coisas que eu fiz de medicinas alternativas também sobre diabetes me trouxeram muito de que é uma doença emocional. É uma doença que também sai de algum lugar emocional, sabe? E tem relação com mágoas, com coisas que você deixou pra trás, com coisas que você não fez. Então, assim, eu hoje em dia vou fazendo as coisas que me fazem feliz, depois que eu também comecei a estudar felicidade. Eu vou tentando fazer coisas que me deixam felizes e coisas que eu não realizei no passado e tento trazer pra agora. E nessa parte de atriz, uma das coisas é muito você anotar as falas, né? Então, tipo, você reescrever as falas pra você fixar melhor. Só que sobre tecnologia, que vocês estavam falando também,
Eu amo tecnologia, eu também acho que ajuda muita gente a fazer. A ter uma rotina melhor. Eu sou movida pela minha agenda. Se não tá na minha agenda, Não existe. eu esqueço. Não, mas é isso. Não existe. Se não tá na minha agenda, não existe. Desculpa, se não foi um invite, eu não tô sabendo. Não tá na minha agenda, então eu não sei. Mas, e, gente, isso é libertador. Sim, total. Imagina você achar que a pessoa falou com você no corredor e de repente tá tudo certo. Não, é enlouquecido. Não dá. É humanamente impossível. Ninguém guarda nada na Não, cabeça. é muito verdade. Assim, quando eu vejo a minha agenda do dia, eu acordo todo dia e vejo minha agenda ou no dia anterior, e eu já sei o que eu vou fazer no dia seguinte. Perfeito. Nossa, dá um alívio. É a rotina, é a tranquilidade do que a gente tá falando de você ter. E, de novo, a gente tem que ter o plano B, o C, as coisas mudam. A gente se planeja, óbvio, mas sabendo que isso pode mudar. Mas isso dá muita tranquilidade. Curiosidade, pausa. Eu também fiz um curso de teatro, porque eu adoro também. Mentira! FAP, teatro para executivos. A professora no primeiro dia... Teatro para executivos. ela disse, isso é tudo balela, tá? Bullshit. A gente só fala isso pra eles virem. É só pra marketing. ter mais gente, né? Pro executivo diminuir o preconceito do Diminui o executivo. preconceito, mas tá tudo bem, porque o que a gente trabalha é isso, é comunicação, é expressão, é presença de palco, é oratória, que inclusive botei isso na minha mentoria também, que muita gente tem essa dificuldade, que é outra habilidade que você treina, que às vezes você não nasce com tanto talento, Total. mas você treina. E eu Não nasce adoro igual. também Sim. música. Tem um perfil no Instagram só de música, Você só pra falou de vez aqui. em quando eu cantar. Eu tenho 3 perfis. Esse meu de mentoria, de organização, gestão do tempo, que é o que eu talvez tenha mais seguidor. Eu tenho o de médica, onde eu falo das pesquisas, da genética, um pouquinho da minha rotina pessoal. E tenho esse de música, que aí, de novo, tem tudo a ver, eu acho, com o manejo do estresse, com valores que te conectam com o divino, Com a de sua verdade, com a minha essência, com o que legal. você, Que você entende ama. de positivo e de valoroso no mundo. Então, eu tenho esse Instagram também só de música. Que Só legal. Não, pra de você ver que curiosidade. realmente ela é muito mestre no tempo, porque ela tem 3 perfis pra Tenho administrar. 3 perfis. Eu 2 tenho um filhos, e um no bagulho eu cachorro, não um consigo filho. postar nada. Um cachorro, um filho que é um marido médico, 2 filhos e alguns alunos de mestrado e doutorado. É bastante coisa. É Realmente. bastante coisa. Mas, de novo, vocês estão me vendo aqui super leve e feliz, mas é porque eu vivo exatamente do jeito que eu gostaria de estar vivendo. E o mais legal é que a organização e a gestão do tempo me permitiram isso. Te Isso que é mais libertam, né? legal. E aí, por isso que eu gosto tanto de divulgar. E aí, os meus pacientes com diabetes, que percebem que isso é uma questão de você perceber. Eu acho que se a gente pensar em obstáculo, né, pra gente atingir isso de hábitos, de felicidade, tem muito a ver com conhecimento, que tem muito mito envolvido, né? Eu acho que com a internet era pra estar melhor, mas de vez em quando aparecem umas coisas bem mirabolantes. Então, conhecimento, falar que é possível, é devagar, que dá pra fazer, eu acho que tem isso. Conhecimento também liberta, né? Liberta, tem muita coisa a ver da pessoa também não saber nem por onde começar. Às vezes ela precisa de alguém, um profissional que chegue, tá tudo bem. Eu já vi várias pessoas que têm a mesma condição que você, elas têm as mesmas dificuldades. E aí, né? acho que era essa exatamente a pergunta que eu tinha aqui agora. Opa! Obstáculos. O que é o maior obstáculo que um paciente com Nossa, eu já questões sei crônicas... também o que falar. Quer começar? Pode, A gente pode vê... começar. Começa com eu você, vai. Eu complemento, que eu já comecei Não, aqui. porque eu vivi, assim, e vivo ainda muito isso, mas eu sinto que a medicina tradicional acaba sendo um obstáculo para quem está tentando buscar informação e tentando buscar essa melhora de qualidade de vida. Porque desde que eu fiquei diabética, o que eu percebi? Me entuxa um remédio. Sempre. É remédio, é remédio, é remédio, é remédio, como se o remédio fosse ser o meu salvador, ou que o remédio... Ou que assim, olha, aceita que dói menos, assim, sabe? Tipo, uma coisa meio que... Você vai ter que tomar remédio. E eu, do outro lado, eu tenho a minha mãe, que gosta dessas coisas naturais, etc. Então fica aquele conflito, sabe? De... Vai para um lugar extremo do natural, de não sei o quê, ou vai pro remédio, sabe? Tô rindo porque minha irmã disse que ela quer ser bruxa, ela vai eliminar todos os remédios da vida dela, só vai curar as coisas com chá. Meu pai é hipocondríaco, então... É exatamente esse lugar, assim, sabe? Dos extremos. E aí, tipo, como que você consegue, doutora, assim, que pra mim foi realmente um grande desafio, saber em quem confiar, o que você fazer, porque aí você fala, poxa, eu confio naquele médico fulano tal, porque é super renomado, etc. Mas, ao mesmo tempo, é um médico que só me passa remédio. E aí tem uma super fama. E aí você fica assim, meu Deus, o que eu faço? Ou eu vou para esse lugar extremo do natural, mas que também, sabe? Então, eu acho que, para mim, o meu principal obstáculo é relacionado a esse conflito de informações, que eu não sei se é interesse dos médicos em ganhar dinheiro com o que eles vendem, que é o que falam muito da indústria, ou se, sabe? Ou se realmente é pro meu bem,
É isso. Então, vamos lá. Pensando em obstáculo em relação à informação. O que você está falando é informação de qualidade, confiável, para que você tenha uma vida melhor e conviva com o seu diabetes. É isso. Então, eu vou falar, na verdade, o seguinte. A medicina tradicional, e aí quando você fala isso, você não explicou, mas eu vou tentar imaginar o que você quis dizer com a tradicional, a medicina que tem um médico especialista que prescreve medicações. É isso. É isso. Esse médico, de uma forma geral, ele não é formado, ele não é treinado para ir além do que ele já faz, que é isso que você tem na sua consulta. Eu não vou falar que não existe nenhum tipo de pressão de indústria, ou que não tem médicos que beneficiam com isso. Eu acho que eu seria muito naiva, muito bobinha se eu dissesse que não tem. Mas eu não acredito que isso seja a maioria ou que seja a grande razão. Eu vou falar porque eu conheço muitos médicos. E aí eu tenho 20 anos de medicina em São Paulo, 4 anos em Fortaleza, 1 ano em Boston, em Harvard. Eu conheço gente do mundo todo. E eu vou falar para vocês, falta treinamento. A gente não foi treinado para ser aquele médico que pergunta do resto. Entende? Do resto que eu tô falando é como tá seu sono, como tá a relação da família, onde você mora, o que você tá passando, como que tá a vida, com quem que você sai, como é que tá a alimentação, como é que você se organiza. Não dá. A gente não tem isso. Então, eu acho que falta, talvez, o que você sinta essa falta e que, às vezes, você vai buscar em outros lugares, que aí também eu não acho que seriam os lugares mais recomendados, porque aí você não tem embasamento científico nem profissionais da saúde. Né? O que a gente fala de cuidado de pessoa com diabetes? A gente fala de um cuidado multidisciplinar. Você tem que ter um médico especialista, de preferência, quando a gente fala de diabetes tipo 1, tá? Tipo 2, eventualmente você tem o clínico geral que pode fazer o cuidado, mas quando a gente fala de diabetes tipo 1 é muito específico, em geral é o endocrinologista, mas você tem o nutri, o psicólogo, o educador físico, pessoas que estão à volta para dar o apoio. Tem gente que já tem uma habilidade maior de ir atrás e com um pouco de guia do próprio médico resolver isso, tá? Mas o que eu digo que esse obstáculo que você tem, ele é real, e eu acho que cada vez mais a gente vai precisar de pessoas que demandem isso do próprio médico. Eu falei, doutor, eu adoro a sua consulta, eu sei que o senhor tem uma boa reputação, eu tô sentindo falta de outras coisas na minha vida. Aí, em geral, o que acontece? Então, eu não vou conseguir te ajudar, mas eu vou te encaminhar para uma pessoa que é educadora em diabetes, que é uma psicóloga bacana, que ela trabalha junto com uma nutri, que ela trabalha junto com o educador, que isso faz falta. E aí eu vou falar que eu, doutora Milena, senti falta e eu fui atrás de tudo isso, porque eu passo um pouquinho mais na minha consulta e dependendo do grau da pessoa, às vezes ela mesmo vai sozinha com esse empurrãozinho. Outras vezes eu preciso trabalhar com uma nutri, eu preciso trabalhar com um educador físico pra gente fazer isso junto. Então a gente tá falando da vida. O que talvez você sinta falta dessa coisa, da informação, como é que eu vivo a minha vida. Tomar o meu remédio eu lembro de tantos em tantos minutos, tantas horas, eu faço isso. Mas e o resto? E como é que eu convivo? E as situações do meu dia a dia? E quando eu for numa festa? E quando eu tiver isso? E quando, sabe, são exceções e como você vive. Eu acho que isso faz falta. E aí, de novo, eu faria a demanda direto. Você já comentou pra ele que tem essa insatisfação? Claramente. Normalmente a gente já para de ir nesse médico e vai procurar outro. E vai pra outro. Eu acho que o natural Esse me é escuta mais, esse fala de outras coisas. Então, assim, acho que a primeira coisa... isso vale pra tudo, viu, na vida. Tá insatisfeito, tem uma coisa esquisita, mas... se você não fala, a pessoa realmente não vai saber. Mas tá meio claro, tá meio óbvio. Vamos parar? Que óbvio não é tão óbvio pra um monte de gente. Tem que ser dito. O óbvio precisa ser dito muitas vezes. Então, assim, vocês imaginam que você precisaria de uma médica endocrinologista que foi estudar desde 2013, gestão do tempo, organização, e hoje tem uma mentoria pra falar num fórum de diabetes que eu fui em Fortaleza, que foi o Fórum Nacional que aconteceu lá. Eu fiquei tão feliz porque eu fui falar de como implementar hábitos para uma plateia de médicos, nutris, as pessoas que cuidam de diabetes. Eu achei muito legal que eu finalmente conectei o que eu acredito da especialidade com mudança de estilo de vida, com hábito, com organização. Porque a gente precisa falar disso, a gente não fala quase nunca. Sempre fica restrito a fóruns muito específicos, sabe? De pessoas que são da área da saúde, mas não são da medicina, que não tem tanto contato direto com o paciente via médico. Então, eu acho que falta um pouco dessa integração. Falta um pouco também do paciente chegar e dizer, eu sinto falta disso,
vamos falar sobre isso, e as pessoas vão cada vez mais buscar esse tipo de informação, porque é importante e faz diferença, muita. Sim, mas eu acho que também entra num ponto de você se identificar muito com o Com médico. certeza, com certeza. E você tentar procurar, porque eu acho que hoje em dia tem profissional para tudo. Assim como você é uma endócrino que se especializou em gestão de tempo e outras coisas, né? Enfim, adjacentes ali. Se você pesquisar, ainda mais aqui em São Paulo, quem mora em São Paulo, tem muita opção. Então, eu acho que também tem isso, né? São escolhas. E aí você trocar, você fazer uma escolha e você tentar ir para algum médico que Você tá me falando que é uma coisa ou outra, e eu tô te dizendo que é possível ter todas. Eu te escuto e falo assim, então eu vou sair do meu médico especialista muito bem e vou para outro. Não obrigatoriamente. Você pode fazer o especialista. Você pode ter um especialista que tem uma escuta ativa, que consiga te ouvir e talvez não te resolver ou te ajudar em todos os quesitos, mas ter uma equipe que te acolha. É isso que eu quero dizer. Então, é possível. Talvez falar mais e buscar ativamente esse perfil, porque eu acredito que esse é o perfil que dá resultado, que é sustentável, que a pessoa consegue sair dessa zona de conflito, dizer eu não aceito. Volto só um pouquinho da felicidade, que eu me lembrei quando você falou assim, eu fico lutando, eu tô negando. Eu adoro falar de felicidade, gosto muito de estoicismo. E se eu não posso controlar, qual é o sentido de eu me revoltar com isso? Tem algum sentido eu me revoltar com a morte? Não tem. Tá absolutamente fora do meu controle. Então, eu falo isso também para as minhas mentoradas. Ai, mas eu tô tão estressada. A gente falando de manejo de estresse. Isso aí, eu falei, mas me fala, o que você consegue fazer a respeito disso? O que cabe a você? Porque o estresse mesmo vem quando a gente não consegue dar conta de uma coisa que você claramente poderia dar conta e não tá dando. Aí isso pesa, isso deixa... Mas... Você não tem como fazer nada a respeito? Claro, tem um momento aí de luto, de frustração. Mas é isso só quando a pessoa entende que porque o estresse também vem muito mais por conta de coisas, pelo que eu percebo. Que as pessoas não conseguem controlar e elas ficam estressadas por causa disso. Agora, quando elas têm esse conhecimento do tipo, gente, foca no que você pode fazer e o resto... Infelizmente, né? E aí veio a última coisa do obstáculo, que eu acho que é falta de autoconhecimento. Isso bastante. É uma coisa incrível, Gabriel, é incrível. E às vezes não precisa ser muita coisa, não. A gente puxa só um fiozinho. Na hora que você conversa e fala assim, puxa, mas você me falou que você é isso, aquilo e aquilo. E por que hoje você faz isso aqui? Eu não falei nada, eu só perguntei o que a pessoa acabou de me relatar em 20 minutos. Ela olha pra mim. Tô sentindo. Ela tá indo no fluxo, né? Ela só tá indo com Aí ela falou, caramba, doutora, não tenho a menor ideia. Aí é verdade. Aí eu falo, então, será que isso quer dizer alguma coisa? Vamos pensar junto. Então, é disso que eu tô falando, de você mesmo que mostrar pra pessoa. De verdade, gente, eu acredito muito que todo ser humano tem condição de fazer o que ele deseja fazer. Seja... Sabe, só aceitar, só aceitar uma doença crônica e tratar até subir o Everest, o que seja. Sim, contanto que ele tenha clareza de por quê. Porque tem a ver com ele, tem a ver com os valores, tem a ver com quem ele é, com a identidade. Então, eu acho que se a gente pensar em conhecimento e... Eu acho que autoconhecimento são duas coisas que eu acho que são um obstáculo. E depois vários mitos, né? Querer fazer tudo ao mesmo tempo, querer mudar tudo de uma vez. E a gente já falou um pouco sobre hábito. Só duas coisinhas para complementar o que você falou, que eu acho que as pessoas podem se identificar também. Mas primeira, desde que começou a pandemia, na verdade, eu engordei, assim, uns 20 quilos. Só para vocês terem uma ideia. E eu percebo que um dos obstáculos, que eu não sei se é só comigo, mas eu acho que não... que parece que aumentou muito a minha vontade de comer, sabe? De comer doce, parece que me veio uma compulsão maior alimentar, não sei explicar. Então, eu vejo que esse é um obstáculo e eu também percebo que é muito nesse sentido de... Porque, por exemplo, insulina. Cara, eu tento fazer a conta ali do carboidrato, de não sei o quê, mas não é sempre que você acerta. Às vezes, sei lá, às vezes tem período... Ups. É impossível saber tudo. A Siri acabou de encerrar. A Siri resolveu essa questão. Não é possível saber tudo. É impossível saber tudo. Bom, mas tudo contar bem. Carboidrato, então. Mas tem um aplicativo maneiro pra isso. É verdade. Se você quiser, eu te apresento. Me apresenta o Glic. Não, mas a tecnologia veio para resolver a sua vida. Glic. Gente, mas de verdade, assim, parece até que é ridículo não estar no podcast falando isso, mas é verdade, porque o nosso organismo funciona de diferentes formas. Então, às vezes, você tá menstruada, você tem muda tudo. Muda a sua receptividade para insulina. Se você vai dormir à noite, de manhã. Então, são várias coisas que isso também entrou para mim como muito... Até hoje é um obstáculo. Por quê? Porque daí você vai aplicar mais insulina do que devia. Aí você tem hipo.
Aí você fica faminta. Aí você quer descontroladamente comer coisas. E aí te falam, come uma balinha, come não sei o quê. Nossa, cara, isso pra mim virou um naquele grande momento que você obstáculo. acha que o mundo vai acabar, que você vai morrer por falta de energia, come só uma balinha. Aham. Eu vou comer um Maldito. saco de bala. Um saco de bala. Eu não vou comer a balinha. E aí dá aquele efeito rebote, tum. E aí aquilo faz... Você vai armazenando gordura e não consegue emagrecer porque você fica nesse ciclo. Então, acho que esse pra mim é um ponto que também muito grande de desafio. Você quer comentar sobre isso? Quero. Aí, se a hipoglicemia é o que está te atrapalhando de emagrecer, talvez a questão seja arrumar as doses de insulina. Então vamos lá. Eu acho que assim, o que você comenta que é muito desafiador. Porque são muitos essa aspectos resistência que você tem que levar em consideração, Sim. tanto para usar a dose de insulina, como para lidar com as variabilidades que a gente tem cíclicas, Isso. emocionais, externas. Então, e todo mundo está de acordo com isso. Realmente é muito desafiador. Às vezes você fica doente, sabe? Muda. Com certeza. A pergunta é assim: o que é possível a gente fazer ou precisa ter de ferramenta e de habilidade para lidar melhor com isso? Porque eu acho que essa é a pergunta. Então, a gente tem algumas estratégias para fazer isso. A gente sempre começa escolhendo uma ou duas no máximo, né? Então, você falou aí do peso e do estresse. A gente conhece, isso é sabido. Ter acesso à comida, especialmente o doce, ele dá uma sensação de prazer e de bem-estar que alivia o estresse momentaneamente. Então, grande parte aí das pessoas que ganharam peso tem a ver com estresse. A gente passou momentos muito, muito estressantes na pandemia. Então, isso é descrito da nossa fisiologia. Não tem muito que a gente fugir, tá? Isso tá descrito. Agora, a pergunta é assim, eu ganhei muito peso e eu tenho dificuldade de contar carboidrato e eu também tenho hipoglicemias que fazem rebote. São várias questões. Como é que eu vou... Para qual eu vou me dedicar primeiro? O que está me incomodando mais? O que é mais urgente? Como é que eu posso mudar isso? Que estratégia que eu vou fazer? Você concorda que, assim, nada disso é restrito a você especificamente. Todas as pessoas que têm diabetes têm esses desafios. E aí eu pergunto, você conhece alguém que também tem diabetes desde os 17, 18 e que também... ou parecido com você, que lida, que tem esse manejo? Então, você acha que é possível? Quais que tem a ver com você? Porque não quis só porque fulano fez, não quer dizer que você vai fazer. Que estratégias você faria? O que você percebe? Você conhece seu ciclo? Você acompanha algum aplicativo? Nossa, o Aí Apple entra muito no Saúde... autoconhecimento, né? Que você falou também. Tudo a ver, porque assim, é sobre você, é você que sabe. Vamos se perceber, vamos fazer um diário, o que está acontecendo? Bom, se isso acontece todo mês, assim que você entra na primeira fase, na fase você tem aquela fome incrível. O que eu posso fazer? O meu supermercado está me ajudando? Como é que está meu ambiente? Como é que estão minhas pessoas? Quando essa emoção vem, existem alternativas para eu lidar em vez de comer o doce? Como é que eu manejo aquela sensação Muito assim? você tá falando de anotar tudo isso para se autoconhecer. Anotar, perceber. Pode ser monitorar, não precisa nem anotar especificamente do papel. Mas é monitorar. O que você não monitora, você não melhora. O que você não monitora, você não melhora. Porque você precisa saber o que está acontecendo. É tudo tá ruim. agora, né? É tudo ruim. Olha, tudo isso. É muito não palpável, entende? Eu não tô falando pra você virar louca, nerd, de ficar anotando. Não é isso. É só pra assim, o que tá mais te incomodando? Hipoglicemia. Você consegue fazer com Libre? Será que você dá pra você monitorar assim? Ou você prefere você fazer ponta de dedo? Vamos olhar isso e ver como é que eu consigo. Porque se eu não tô conseguindo entender o que acontece, eu não consigo te dar. E aí, de novo, nós vamos fazer estratégias pra solucionar, pra minimizar o que acontece com você. Sim. Eu preciso eu fazer comecei uma a fazer isso ação agora. corrigir, para fazer manejo de estresse. Esse aqui já é oficialmente o nosso podcast mais longo. Opa! é? Ok, sorry. Nossa, Estamos passando. Pessoas falantes. Então, a gente precisa começar a ir para um finalzinho. E eu sei que, Beleza. o assunto cabe mais 4 podcasts. A A gente gente pode sai ficar daqui e aqui. continua falando. Acho que vale parte 2, porque eu acho que faz muito sentido a gente continuar essa Nossa, conversa. gente, muito bom. Mas eu queria fazer um fechamento para essa Claro, conversa. claro. Eu queria uma mensagem final. Eu vou começar pro paciente nesse momento, Pois que não. é sempre... Porque paciente devia ser impaciente, então é esse o momento. Cara, eu acho que a minha mensagem pra todo mundo assim que tem diabetes é, primeiro, realmente você trabalhar essa autoaceitação, de você entender que tem coisa que você não pode controlar, né? Que a gente tava falando tudo, um resumo do que a gente falou hoje. E você realmente entender que você pode fazer o que você quiser e que ser saudável, você conseguir melhorar a sua qualidade de vida, seja partindo da alimentação, que é uma estratégia que eu, inclusive, estou começando a fazer isso agora com um foco maior,
vai fazer com que você viva mais, viva melhor, seja mais feliz. Então, eu gostaria muito que as pessoas que estivessem ouvindo, e se forem pessoas que ouçam, sei lá, mãe de diabético, pais, né, que acabam que tem crianças que ficam diabéticas e ficam desesperados, entender que a vida do seu filho vai ser normal e que o quanto mais saudável ele puder ser, melhor ele vai conseguir... melhor ele vai conseguir fazer as coisas na vida dele, sabe? Seja na parte profissional, pessoal. Então, eu sou muito dessa bandeira de que a diabetes, inclusive, eu sinto que a diabetes melhorou a minha qualidade de vida, no sentido de que antes de eu ser diabética, eu me preocupava muito menos com a minha alimentação. E agora eu tenho que me policiar mais. Então, eu sou grata à diabetes. Eu acho que a gente reverter um pouco essa visão da diabetes e você ser grato a isso, porque é o seu corpo falando. E é isso. Eu acho que para todo mundo, se a gente pensar aqui num resumo de estilo de vida e felicidade, que sem dúvida, eu vou falar para quem já tem pelo menos o básico, né? A gente falou que felicidade é uma escolha, mas pensando em quem tem o mínimo do mínimo para viver, né? Total. A gente precisa fazer essa ressalva, tá? Que é uma escolha. E que se você é uma pessoa que tem preocupação de ser mais saudável, de cuidar do seu diabetes, de ser uma pessoa com uma qualidade de vida melhor, pare, pense e reflita no seu estilo de vida. Isso vai fazer uma diferença tão importante. E esquece o mito de que é tanta coisa para mudar que eu nem vou começar. Esquece isso. Se você sair desse podcast só lembrando, a doutora Milena falou que é para eu esquecer. É para esquecer. A gente chama isso de microhábito. Você começa devagar, consistente e, sem dúvida, o que você precisar e desejar atingir, você atinge. Em termos de hábitos e melhorar seu estilo de vida. É possível. Que legal. E eu tenho um recado para você que chegou até o final do Glicast mais longo da nossa história. Tô de sacanagem também. É o mais longo, mas eu vou também encher o saco. Porque, você conhece o Glic? Glic é um aplicativo para dia a dia, para o manejo, para anotar, para se conhecer o seu tratamento, entender o dia a dia, anotar as glicemias, anotar a alimentação, pressão arterial, peso, todo o dia a dia do tratamento para compartilhar com o seu médico no dia a dia do tratamento. Então, baixa o aplicativo é gratuito e dá para fazer boa parte do tratamento e do acompanhamento usando o app. E para quem ainda não conhece, para quem já conhece, obrigado. Para quem não conhece, baixa o app. E quem tá aqui, curte o canal, se inscreve, faz todo o pacotão youtubístico e obrigado. E toda terça-feira tem conteúdo aqui. Eu queria agradecer vocês por estarem aqui. Doutora Milena, Tita, obrigado. Obrigada. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, eu senti um prazer.